gentios e todos reis, aleluia, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Irmão, aleluia. Aqui o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui está falando acerca do chamado de Saulo de Tarso. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também o Senhor, aleluia, me chamou, o Senhor também te chamou, aleluia, para uma boa e poderosa obra sobre a face dessa terra. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, desperta tu que dormes, aleluia, desperta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Isaías diz, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, aleluia, diante desta palavra que eu e você acabamos de ler, aleluia, aleluia, não é palavra da pastora Mel, é palavra do Senhor, aleluia, está falando acerca do chamado, como Deus escolheu, como Deus designou a Saulo de Tarso. Quem era este homem? Louvado seja o nome do Senhor. Era um homem que respirava ameaça contra o povo de Deus. Mas agindo Deus na minha e na tua vida, aleluia, o que Deus ele quer fazer, quer operar na vida de quem ele quiser, ele faz como ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui, como eu e você acabamos de ler no livro de Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor, nós podemos observar que Saulo, ele tinha carta em mão, aleluia, para aprender, seja homem, seja mulher, seja jovem, criança, qualquer um que estivesse nesse caminho que eu e você estamos pregando a palavra do Senhor, para ser preso. Aleluia. Por que ser preso? Porque os olhos daqueles homens naquele tempo, nós estávamos, aleluia, fazendo algo fora da lei. Mas, aleluia, quem chamou eu e você para essa gloriosa obra não foi o pastor Rodrigo, não foi a pastora Mel, não foi, aleluia, o pastor Roberto, nem tampouco nenhum desses irmãos que está aqui. Quem te chamou para essa gloriosa obra foi Jesus Cristo de Nazaré. E esse que te chamou, aleluia, ele também é fiel para te capacitar, te encher, aleluia, de ousadia na palavra, derramar o som no louvor, aleluia. Ele diz, não temas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aonde eu te mandar mirar, aonde eu mandar você, aleluia, repousar paz, ali você vai repousar sem temer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando eu e você vamos para algum lugar em nome do Senhor, pode ter certeza que ali a obra que Deus mandou em você fazer, aleluia, vai ser feita. Aí muitas vezes a gente fala, mas pastora, como é que, aleluia, o Senhor vai mandar a gente fazer uma obra e como é que vai ser feita? Aleluia, muitas vezes o Senhor, irmão, quando Ele manda alguém fazer alguma coisa, Ele não diz, olha, vai ser assim, 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 não. Ele apenas te diz, levanta e vai. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós podemos ver, aleluia, aquela passagem que se encontra, louvado seja o nome do Senhor, quando Filipe, aleluia, estava, aleluia, à beira do caminho, aleluia, passou aquele, aleluia, o eunuco, né, da rainha de Candace, louvado seja o nome do Senhor, passando sobre aquela carruagem, e aquele homem, aleluia, não era servo, ele não entendia nada, louvado seja o nome do Senhor, mas ele estava lendo o livro de Isaías, e aleluia, de repente o Espírito Santo de Deus toma Filipe e diz, corre atrás daquele carro. E o Filipe não perguntou, por que eu tenho que correr? Eu disse, o que é que tem ali? Não houve indagação, apenas tão somente ele se levantou e começou a correr atrás daquele carro, aleluia, e ele ao acompanhar, ele viu que aquele eunuco estava lendo
do Senhor, e ele ali começou a explicar aquela passagem do livro de Isaías, que fala sobre o cordeiro mudo que está aí no matadouro. Louvado seja o nome do Senhor. E ele explicou que era Jesus, a quem foi crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. E de repente, o Espírito Santo de Deus tomou aquele eunuco e ele disse: eu creio nesse Jesus. E o que me pede de eu ser batizado? Aleluia. Filipe diz: nada impede, porque a palavra já está dentro de ti. E eles ali desceram, e aquele eunuco foi imediatamente batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, Deus! Glória a Deus, aleluia! E aquele eunuco entrou na sua carruagem e seguiu, e o Espírito Santo de Deus arrebatou Filipe, aleluia, e levou para outro lugar. Assim também, irmão, é comigo, é contigo. Quantas vezes, aleluia, o Senhor tão somente diz: olha, vai ali. E assim a gente pega, se arruma e vai. Quando chega lá, tem uma confusão, tem uma contenda, uma oração. E ali, quando você chega, dá a palavra do Senhor, ali fica a paz, e o nome do Senhor é glorificado. E de repente, aquela pessoa: olha, foi Deus que te trouxe aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É Deus que conduz o seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar na dispensação do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que estar com o ouvido sensível para ouvir a voz de Deus e obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, aleluia, a pessoa está tão ocupada com tantas coisas, está aí como Marta. Marta, ela era muito ansiosa e estava muito ocupada com muitas coisas que fazer, e Jesus estava na casa, e Marta não aproveitou aquele momento com Jesus, mas Maria não. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo, reverenciando o Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou ao ponto de Marta se incomodar e dizer: Mestre, manda que ela se levante também e venha me ajudar. E Jesus olhou para Marta e disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Maria escolheu, aleluia, ouvir a palavra de salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que daquele dia em diante, a vida de Marta também não foi mais a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor, porque logo em seguida, aleluia, a gente pode ler que quando Lázaro morreu, aleluia, Maria que falava: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jesus vai, aleluia, enche o coração de Maria de fé e diz: olha, louvado seja o nome do Senhor, teu irmão não morreu, está dormindo. E ele diz: olha, Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias de morto. E Jesus disse: não, ele apenas dorme. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que entender que não é como a gente quer, não é no nosso tempo, não é na nossa hora, é no tempo do Senhor. Por isso que é importante, quando você entrar por essas portas, você venha guardar o nosso pé. Louvado seja o nome do Senhor. Pé, irmão, é literal uma parte ilustrada, né? Para a gente guardar o nosso pé, para a gente guardar o nosso
disse, olha, enche a tua casa com aljava, enche de filhos, né? Porque quando o teu inimigo, aleluia, vier, aleluia, tua casa, se tiver comida de filho, o inimigo vai bater em retirada. Quem é doido de se aproximar, aleluia, na casa de uma pessoa que tem muitos filhos, neto, genro? Quem é doido? Porque sabe que ali não vai ter vez. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe por quê, irmão? Aleluia. Agiu Deus. Quem impedirá? E de repente, aleluia, Faraó achando que podia fazer, Deus levantou Moisés, aleluia, e começou, aleluia, a lançar as 10 pragas do Egito em nome do Senhor, por ordem do Senhor. E por fim, vem a morte dos primogênitos. Quando vem a morte dos primogênitos, aleluia, aquele que batia no peito e dizia que fazia acontecia, aleluia, se dobrou diante de Moisés e disse: tira esse povo da minha presença, pode levar, vamos adorar o Deus de vocês, aleluia. E aí se cumpriu a libertação do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim também, irmãos, é nas nossas vidas, aleluia. Eu não sei o que é que pode estar te oprimindo, eu não sei o que é que está te prendendo, eu não sei o que é que está deixando você cabisbaixo, triste, aleluia. Não se preocupe, na hora certa, o Deus que liberta o seu povo, que muda o cativeiro, vai entrar nessa causa e vai dar vitória ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque agindo Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, aleluia, estava, aleluia, Ananias, aleluia, o profeta, o servo do Senhor, que Deus disse: olha, Ananias, vai à tua direita. Chegando lá, aleluia, vai ter um certo Saulo de Tarso. Chega lá, ora sobre ele, que ele vai passar a enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ananias começou a falar com Deus e começou a dizer: Senhor, esse aí tem carta, tem autoridade dos maiorais para fazer acontecer com o teu povo, Senhor. Como é que o Senhor vai ajudar quem está maltratando o teu povo? E Deus disse: não, aleluia, disse Deus, né? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Então, irmão, aleluia, que mostra, aleluia, para, aleluia, qualquer um de nós, como é difícil carregar o nome de Jesus. A marca da promessa é o próprio Deus, porque o perseguidor passou a ser perseguido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim, aleluia, Saulo, aleluia, ele passou a ser chamado Paulo. E, aleluia, não teve, aleluia, outro apóstolo, aleluia, que fizesse a obra como ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E Deus ali, através da vida de Paulo, Deus operou muitas maravilhas. A glória do Senhor foi manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. E na prisão, aleluia, mesmo chicoteado, esbofeteado, aleluia, estava, aleluia, Paulo ali na prisão com Silas. Ele podia dizer: Senhor, eu estava fazendo a tua obra e nós estamos aqui presos, chicoteados, apanhados, aleluia, ele não está resposta, ele não se orgulhou, mas tão somente dentro daquela prisão, ele começou a orar, começou a louvar, e a palavra do Senhor diz, aleluia, que grande logo houve, e aquelas cadeias, aleluia, se abriram e o nome do Senhor foi glorificado. E o propósito, aleluia,
Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus está no controle de tudo, irmão. Eu creio, O nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Aleluia. Tem hora que a gente olha e não tem saída, eu não sei o que fazer. Aí o Senhor diz, persevera, né? Persevera. E através da nossa perseverança, Deus dá a vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando poderosamente no glória nosso a Deus, aleluia. E o segredo da vitória, irmão, não desista de orar. Continue orando. Está difícil? Ora. Né? A luta está dobrada, irmão, louva. Ora, que a vitória vai vir, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Venha, irmãozinho, também receber esta oração.